Olá, bom dia pessoal! Mais uma live, a live de hoje é para falar sobre relações amorosas na pandemia. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? É um tema bem contemporâneo, né? E hoje, dia 11 de junho, a gente está falando disso, né? Está em comemoração a um Dia dos Namorados, que vai ser amanhã, dia 12. Então, né? Como que é viver um segundo ano de Dia dos Namorados? E como que estão as relações, né? Vivendo o segundo ano num período de pandemia, de isolamento social, né? Pelo menos para a maioria das pessoas, a gente, né, ainda não tem uma possibilidade de poder sair assim, né? Na grande maioria dos lugares, a gente precisa ter muitos cuidados. Então, mais um dia dos namorados que a gente está passando nesse momento de pandemia. E, claro, isso reflete muito no que diz respeito às relações amorosas e como que a gente vai se vincular com esse outro, passar por esse momento. Então, a proposta de hoje é a gente fazer essa reflexão, essa conversa. Vamos falar sobre isso então. Queria primeiro contextualizar um pouquinho, né, para vocês a respeito de como está sendo essa vivência. Vamos pensar o seguinte, né? O que aconteceu nesse período de pandemia que refletiu nas relações amorosas? Nós temos então um momento em que a gente precisa se isolar socialmente. Claro, gente, o que eu tô falando aqui, né? Isso não significa que a gente sabe que tem várias profissões que precisam realmente trabalhar presencialmente, que não tem a possibilidade de fazer esse isolamento. Então, é claro que a gente não está diminuindo, né, essas questões que são também reais para muitas pessoas. Mas uma grande parte conseguiu ficar, né, no isolamento social. O que aconteceu é que a gente observa que agora os casais estão convivendo por um tempo maior. Quem está chegando aí, bom dia, né? Estamos falando então sobre relações amorosas na pandemia. Agora a gente está contextualizando um pouco disso, né? Pensar que para quem realmente conseguiu fazer o isolamento social, está fazendo esse isolamento social, passou por períodos em que está trabalhando em casa, home office, e com isso, o tempo que se fica junto com o parceiro, ele passou a ser muito maior. E aí a gente também tem, né, a questão das angústias, que são próprias desse período. O Fábio falou aqui, ó, volta à normalidade, senão o casal aqui. Pois é, Fábio, é desafiador, né? Vamos combinar que é desafiador, porque o tempo de convivência ele passa a ser muito intenso. Então a gente precisa, às vezes, né? O que acontecia antes? Vamos pensar. Quando a gente podia sair, né? Encontrar mais os amigos, aglomerar, aquela coisa que a gente gosta de fazer. Querendo ou não, mesmo quando a gente estava com o parceiro, a gente dividia muito mais esse tempo com outras pessoas. Não era só com o parceiro que a gente ficava. Então, ainda que hoje, né, as pessoas ainda possam ali se encontrar um número pequeno, possa acontecer em algumas regiões, mas em geral não é com a mesma frequência que a gente fazia antes. E isso leva a uma outra questão, que agora, se antes a gente podia sair, encontrar outras pessoas e dividir o nosso tempo, que já era menor, porque a gente já dividia com o trabalho. Então, o tempo que se ficava com o parceiro era, vamos dizer assim, uma porcentagem do seu dia, do seu fim de semana. Esse tempo ainda era dividido muitas vezes com esses encontros sociais, com outras pessoas. E aí o que acontece? Esses encontros, eles são diminuídos. E aí, consequentemente, né, trabalhando em casa, tempo de sair, de encontrar outras pessoas diminui. A gente acaba ficando muito mais tempo com o parceiro. E isso é uma questão que, claro, vai impactar essa relação. Além disso, a gente não pode deixar de pensar nas próprias angústias que um período de pandemia traz, né? Apesar de, às vezes, né, as pessoas irem tentando levar e se adaptar, e claro, né, a questão de se reinventar, de fazer coisas novas, aproveitar, ok, né? Mas a realidade é que não dá pra gente negar o quanto que é extremamente angustiante estar diante da possibilidade da morte, seja nossa ou seja das pessoas que estão próximas. E isso toca cada pessoa de uma maneira diferente. Cada pessoa lida com essa angústia de uma forma diferente. E isso também vai impactar na relação que esse casal está estabelecendo. A gente pode perceber aí, né, um aumento muito grande de divórcios nesse período de pandemia. Em algumas regiões, né, quando se ficou muito isolado, o momento em que realmente pôde se separar era o momento de pedir o divórcio, porque percebeu que realmente estava tão difícil conviver
que é sinal que o relacionamento ele já não estava mais, né, dando conta de lidar com essas demandas, de conseguir fazer que aquela relação realmente ela traria, né, benefícios, que eles poderiam ficar juntos, felizes, né? Feliz na medida do possível. Não tô nem falando uma felicidade ideal, não. Vou falar um pouco sobre isso hoje. Mas na medida do possível, nem assim não dava, né? Olhando um para o outro, deu para ver que não dava mais para conciliar. Então, com isso, voltou aqui, para mim apareceu o vídeo pausado. Vocês podem só dizer se está tudo bem, por favor, se vocês estão me ouvindo, para eu seguir? Tá tudo ok para vocês? Por favor, só falem aqui para eu dar sequência. Porque para mim apareceu aqui que estava pausado, então não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Ah, sim. Então tá bom. Vamos começar, né? Ficamos em casa. O que acontece? Um número de tarefas domésticas, às vezes as pessoas até tinham quem vinha e realizava os serviços da casa, mas com a questão do isolamento também abriu mão dessa pessoa que poderia vir fazer o serviço. Ou mais do que isso, né? Quando a gente fica o dia inteiro em casa, o que acontece? A cada momento que alguém come, né, coisas que às vezes a gente faria, né, em outro período, né, a gente faria na rua, né, comer em outro lugar, daria outro jeito, você faz tudo em casa. E aí, né, o que acontece? Sempre tudo se procria, né? Você vai comer uma coisa, tomou uma água, você já tem um copo para lavar, né? A louça vai cada vez mais aumentando, a gente come, mais vezes estando em casa, né? É mais comum isso acontecer. A gente frequentando mais a casa, claro que a casa também fica mais suja. Percebe que são um acúmulo assim de coisas que vão reverberar assim na questão física da casa também, da residência. E isso o casal também vai ter que lidar. Porque quem vai fazer isso? Quem vai cuidar disso? Quem vai se organizar? Como que as tarefas domésticas vão ser divididas? Isso podia ser um tema desde antes da pandemia, mas com a pandemia, isso é uma das questões que acabam se intensificando, com as pessoas ficando mais em casa. Outra coisa é para quem tem filhos. Casais que têm filhos tiveram que se modificar muito a forma como eles se relacionam, porque eles tiveram que abarcar aulas online. Então, além deles mesmos terem que trabalhar em home office, também dando esse apoio para os filhos no período em que eles estão estudando, tendo que às vezes remanejar os seus horários para ficar junto com os filhos não querendo fazer muitas vezes as aulas, né? E os pais com dificuldade de fazer essa conciliação. E aí, claro, né? Se tem alguém que está exercendo mais essa função, eu digo do relacionamento amoroso, cobra-se um pouco do outro parceiro, gera aquele conflito, como que a gente vai fazer para lidar com isso, né? Eu acho que são várias questões que vão se somando e que levam esses casais, né, a terem muito mais motivos para discórdias do que se tinha antes. Outra coisa que eu acho que também a gente não pode deixar assim, de considerar desse contexto é a forma como cada um do casal lida com a pandemia. Pode parecer pequeno, mas se tem um dos casal, por exemplo, que tem um pouco mais de receio, um pouco mais de cuidado, e o outro que não tem tanto, e de repente sai, vai para lugares, né, com várias pessoas, não utiliza uma máscara, não tem esse cuidado, isso pode causar muito conflito também. Porque aí veja, né, não é usar ou não usar uma máscara, ou encontrar ou não encontrar as pessoas, mas é sempre o que está por trás disso, que o outro entende dessa ação. Então, será que temos valores diferentes? Princípios diferentes? Será que dá pra gente continuar juntos? Se diante de uma situação dessa, eu lido de uma forma e o outro lida de outra, e não dá para conciliar, será que é o momento da gente continuar ou a gente precisa modificar, né? E realmente cada um seguir o seu caminho? Então, são uma série de questões que foram sendo colocadas, né, nesse contexto de pandemia e que eu acho que levam a gente a parar agora e fazer, né, depois de todo esse tempo, né, fazer com vocês um processo de reflexão. Para a gente pensar como que dá para organizar as relações amorosas agora nesse período de pandemia. Bom, né, agradecer aí, tem o pessoal chegando, quem está chegando aí, bom dia, sejam bem-vindos. E eu queria dizer o seguinte, né, que esse período de pandemia, ele muitas vezes potencializa os conflitos. Porque aí tem uma outra questão, né, a gente está vendo esse aumento dos divórcios acontecendo nesse período, mas a gente também precisa se atentar. Será que foi só a pandemia que fez o casal se divorciar?
Muitas vezes, gente, o que acontece é que antes da pandemia já se tinham várias questões a serem resolvidas pelo casal. Mas essas questões foram sendo deixadas de lado. Cada um, no correr do dia a dia, foi seguindo sua vida, trabalhando, estudando, né, se ocupando com as atividades e não parou para olhar, para pensar sobre relacionamento amoroso em si. O que acontece, né, consequentemente? Várias pequenas coisas, né, que se fossem resolvidas às vezes num primeiro momento seriam deixadas de lado, né, seriam resolvidas e ok. Essas pequenas coisas elas começam a tomar proporções muito grandes quando realmente a gente vai olhar para elas, porque elas se acumularam. Então, né, claro, vamos pensar na casa, né? Se a gente tem uma casa e a gente faz uma limpeza ali, né? Todo dia procura dar uma organizada, uma limpada, fica mais fácil, porque todo dia você fazendo isso, você não tem muita coisa desorganizada ou tanta sujeira para limpar. Agora, vamos imaginar que você deixou ali meses, às vezes, uma casa sem nenhum cuidado ou com um cuidado muito superficial. O que vai acontecer? Quando você for lá e ficar nessa casa, ficar morando lá mais tempo, vivendo, dividindo a casa e olhar para aquela sujeira toda, vai dar muito mais trabalho para limpar e para organizar, porque aquilo se acumulou. Eu tô falando desse princípio, né, da questão física da casa, pra gente pensar no mesmo sentido em termos de relacionamento. Se no relacionamento você só cuidou das coisas superficiais, né, que eram mais rápidas, mais fáceis, deixou algumas questões de lado mais profundas, quando a gente chega na pandemia, que é o momento em que as pessoas têm mais tempo e elas estão convivendo mais, consequentemente chega a hora que não tem como, você vai olhar para a sujeira, né? Você vai olhar para aquilo que está desorganizado, para aquilo que não está muito bem e fica muito mais difícil de trabalhar essas questões porque aí as questões se acumularam. E aí eu fico pensando muito assim, né? O que está por trás das pequenas coisas, sabe? As pequenas irritações que a gente costuma ter no ambiente doméstico. Porque eu já vi também vários relatos de pessoas, né, dizendo o quanto que qualquer coisa que o parceiro faz irrita profundamente. Qualquer coisa é motivo para irritação. Será que é só aquela coisa que o parceiro faz ou é o que está por trás daquela ação? Às vezes é aquela sujeira que a gente colocou embaixo do tapete, sabe? Que não limpou e agora quando o outro faz, aquilo toma uma proporção muito maior. Eu digo assim, né, que é como se, às vezes a gente olha, né, sabe aquela ideia do copo? Quando a gente vai tendo várias gotinhas que vão enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo. Aí basta a última, assim, né, para realmente o copo transbordar. E às vezes as pessoas olham e elas falam assim, foi aquela última gotinha, né, que fez o copo transbordar. Às vezes a pessoa até se impressiona, mas passou por tanta coisa e só por causa disso, né, uma coisa pequena, mas uma gota que fez com que o copo transbordasse. Porque não é só aquela gota, né? Aquela foi o que faltava para realmente isso acontecer. Mas é o somatório de todas as pequenas gotinhas que não foram sendo cuidadas, que não foram sendo olhadas e que fizeram que o copo chegasse até um limite, onde não está sendo mais possível seguir com as relações. Então, essas pequenas irritações do dia a dia, eu vejo que muitas vezes elas se tomam uma proporção muito grande, porque na verdade elas dizem respeito a coisas muito profundas que não foram. Voltou? A quem ainda resistiu, eu tô de volta? Me avisa aqui se voltou. Eu não sei o que tá acontecendo hoje, gente, que do nada ele pausa aqui, fala vídeo pausado e eu tenho que aguardar, reconectar. Não sei se é a minha internet, tô com dados móveis ligados, Wi-Fi, mas não sei o que tá acontecendo hoje. Vocês só confirmem, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tudo certo? Vocês me ouvem? Manda aqui pra mim, por favor, nos comentários se estão me ouvindo. Só para eu ter certeza que realmente a gente voltou. Ah, obrigada, Verta. Bom, então já que retornamos, né, o que eu estava dizendo é sobre essas pequenas coisas que a gente vai deixando acumular. E é claro que quando elas acumulam, tudo que a pessoa faz, ela começa a ter uma proporção muito maior, esse parceiro começa a ter uma proporção muito maior, porque o problema não é só a louça na pia sem lavar. O problema é que está por trás da louça. O problema é a questão da divisão de tarefas, né?
A Sadieli falou aqui que tá ouvindo, que tá travando, mas é devido à chuva. Então, aqui não tá chovendo onde eu estou. Então, não sei o que tá acontecendo. Mas se tiver travando muito para os outros, vocês mandem aqui também, tá? Porque aí eu vejo o que tá sendo possível. Ah, tá ok, então. Vamos ver, então, né? Se eu consigo seguir aí pra gente poder dar sequência aí pra nossa discussão. Mas qualquer coisa vocês me avisem aqui, por favor. Bom, então com relação a essas pequenas coisas, né, o que acontece, né, o que está por trás? É a mesma questão do que eu falei sobre os cuidados com a pandemia, que cada parceiro do casal vai ter uma concepção diferente, um cuidado diferente. O que acontece é que isso revela um modo como cada um lida com as suas angústias, e isso traz uma questão de valores e princípios de cada um. Então não é a ação pura em si que faz esse casal se desentender ou um ficar irritado com o outro. Mas é, em geral, o que está por trás disso. O que isso revela a respeito do outro e que vai, muitas vezes, né, em choque com aquilo que o outro parceiro está sentindo, ou que ele entende que é algo que é importante, que ele quer que seja valorizado dentro daquela relação. Então, acho que o que está por trás, né, revela sim uma visão que se tem sobre o outro e sobre os valores diferentes que esse casal tem. Então, de repente, né, a louça na pia. Ah, por que a louça na pia pode ser um problema? Porque não é a louça na pia em si, mas de repente é porque só um dos parceiros lava essa louça, porque se sente sobrecarregado, porque ele vai conversar com o outro e de repente o outro não auxilia, não existe essa divisão de tarefas, aí nós estamos em pandemia, aí aumenta a louça, aumenta o trabalho, quem tem filhos, né, tem que dividir com os filhos ainda todo o tempo, trabalhar de casa, cuidar dos filhos que estão online, então olha o somatório de coisas, né, e aí a pessoa realmente se sobrecarrega. Então o que está por trás não é aquela louça que não foi lavada, mas é o que, não é somente essa ação pura, mas é o que isso significa. E aí você vai dizer, né, e aí eu volto a dizer do copo, né, que não é aquela última gotinha, porque geralmente quando isso acontece e gera um problema com o casal, o que acontece é que já existia uma questão de divisão de tarefas que às vezes não era muito igualitária, já existia uma questão de um sentir que o outro não era tão companheiro assim em várias situações, e aí agora, né, como a gente falou, na pandemia isso se potencializa. Então não é o momento só de agora. Agora a gente está tendo mais tempo e convívio para olhar para essas questões e para essas questões reverberarem na gente muito mais do que a gente percebia no nosso dia a dia antes, porque antes a gente estava mais distraído fazendo realmente as nossas coisas, trabalhando, né, dividindo o tempo com outros amigos, com a convivência social, que hoje a gente pode até estar fazendo, mas de uma forma muito mais limitada do que a gente fazia antes. Então, essas questões remetem a algo do casal que já estava mal resolvido em outras circunstâncias que foram sendo colocadas debaixo do tapete e que com isso agora, né, a gente está em casa, a gente vai erguer o tapete, a gente vai olhar para essas coisas. Então isso vai chamar muito a nossa atenção, não vai ter como mais, sabe, simplesmente deixar passar. Porque isso começa a ficar, né, como se fosse um elefante branco assim na sala, né? Não tem como não ver, tá ali. Isso vai impactar as nossas vivências. E no momento em que tá todo mundo angustiado, ou alguns negando a sua angústia, mas enfim, essas questões elas começam a tomar uma proporção muito maior e revelar conteúdos do casal que já não estavam bem desde antes desse período. Então acho que traz um pouco, né, essa visão sobre o outro, a questão dos valores diferentes e a questão de se deixar acumular. E aí, eu queria muito assim, enfatizar a questão do acúmulo de pequenas coisas, porque eu estou falando com vocês, eu quero que vocês reflitam aí, né? De repente podem compartilhar experiências também, que muitas vezes a pessoa, ela fica, vamos pensar assim, de repente, a situação, falei da louça, sei lá, você tem um animal de estimação, quem dá comida, quem limpa ali a sujeira que o animal faz, pequenas coisas. Aquela pequena ação que o outro está fazendo, quem fez o almoço, pequenas coisinhas. O jeito que o outro faz ou que ele não faz, se isso te deixa muito magoado, é só por causa daquilo? Que eu acho que é outro ponto, né? Que aí começa a se ter um acúmulo tão grande que aquilo que o outro faz começa a ter uma proporção muito maior do que a ação em si.
E o trabalho que o casal vai ter que fazer é de começar, sabe, a deixar as coisas com a proporção que elas têm. Lavar a louça, ser só lavar a louça. Não ser o sinal, né, de um companheirismo que não está acontecendo, de uma relação que já está se desentendendo, que está tendo vários problemas, né, de não sentir a parceria. Teria que ser só lavar a louça e o casal resolver o problema da louça, só sentar e conversar. É o diálogo, né, o famoso diálogo, que todo mundo sabe, todo mundo escuta, é o mais óbvio, mas não é o que muitas vezes é praticado. Dialogar é difícil. E eu não tô falando nem só de DR, né? Porque aí fica aquela ideia de que conversar é conversar assunto muito difícil, é aquela hora que você vai sentar, que parece que você vai falar e nada vai se resolver. Tô falando de pequenas trocas mesmo, de acertar pequenos pontos. E quando o casal deixa acumular muita coisa, aquele pequeno ponto não é só o pequeno ponto, é o que eu falei, é tudo que tá por trás dele. Então, o que você vai precisar fazer? Começar a trabalhar o que está por trás desses pontos. O problema é o companheirismo. Então, começar a ter esse diálogo, essa troca de que, olha, desse jeito não está funcionando, não estou satisfeito ou satisfeita, então vamos conversar e ver o que é possível rever. E à medida que o processo for acontecendo de mudança, de olhar e rever para essas questões do casal, aí essas pequenas coisas, elas têm que se tornar só as pequenas coisas. Então, não o que está por trás delas, mas não, o que está por trás a gente já resolveu. Então, a louça é um problema da louça. Só quem vai lavar hoje? Vamos dividir? Lavei ontem, você lava hoje, tô cansado, não vou fazer, vamos ter essa troca. Ou ninguém vai fazer, o que a gente vai resolver então? E aí, olá pessoal! Retomando aqui, né? Vou aguardar uns minutos aqui para ver se vocês voltam para a gente dar continuidade, então. Vamos dizer que é a parte 2 da nossa live sobre relações amorosas na pandemia. Tô aguardando aqui para ver se vocês entram. Isso, já tá chegando aí. Quem tá chegando, né? Bem-vindo. Eu preferi, gente, interromper mesmo o outro vídeo para ver se agora começando um novo, porque não travou para mim e não ia mais. Vamos parar, né? Bom dia, Sheila. Vamos parar e tentar de novo para ver se assim funciona e agora realmente não para. Porque aqui para mim tá constando que eu tô com a internet, eu tenho os dados móveis também, mas mesmo assim tá travando, então não sei o que tá acontecendo. Mas vamos lá, vamos ver aí. Tinha mais algumas pessoas, ver se esse pessoal entra também. E aí, né? Vamos conciliando e ver se para de ficar travando. Mas vamos lá então, né? Acho que eu vou dando sequência, né? Retomando um pouco da parte que eu parei, né? Eu deixei o outro pedaço da live salvo, não sei como ficou porque travou, né? Mas coloquei lá e depois eu deixo esse também. Quem quiser acaba assistindo na sequência, né? Assiste um e depois assiste o outro. Bom, retomando então, né? A gente estava falando sobre aquelas... as questões de a gente conseguir conversar para resolver as grandes questões e aquelas questões pequenas se tornarem realmente pequenas e não mais o símbolo dos problemas do casal. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa articular, que a gente precisa procurar compreender. Eu queria falar para vocês, né, pensar sobre a própria ideia de casal. Casal, gente, significa o quê? Que a gente, quando a gente fala em conjugalidade, né, em essa relação amorosa que vai ser estabelecida, nós estamos dizendo que antes da relação existiam duas pessoas, dois indivíduos, cada um com a sua subjetividade, com as suas características, com a sua individualidade, os seus gostos. E quando a gente tem um casal, o que vai acontecer é uma junção. A gente vai ter a formação de um terceiro. A gente chama de terceiro, que é o quê? As coisas que agora não são mais só individuais de cada um, mas aquilo que vai ser relativo ao casal. Então, esse terceiro que é o casal. O casal que tem coisas que eles gostam, que se identificam, que tem ideias parecidas, projetos juntos, planos juntos. Então, agora nós temos um terceiro que se constitui com essas características. E às vezes, né, a gente até vê algumas relações em que as pessoas parecem que são tão parecidas que nem... Às vezes é até difícil de você olhar essas diferenças de cada um, porque começam a ter gostos realmente, né, e práticas e ações que são muito próximas um do outro. Então a gente vai ter essa formação de um terceiro. E o grande desafio, gente, é que essa questão do terceiro, ela assim, envolve algumas questões.
Uma delas é a questão das concessões. Quando a gente está no relacionamento, a gente faz concessões. Estou falando hoje das relações amorosas, mas isso pode ser em qualquer relacionamento. Para estar junto com o outro, a gente faz concessões de algumas coisas, né? Para estar na presença desse outro. E quando a gente está falando de relações, né, conjugais, a gente está falando de abrir mão de muitas coisas, de fazer essas concessões, né? E de reavaliar muitas vezes algumas questões da sua própria história. Alguns valores, a questão cultural, práticas, hábitos. Isso a gente pode pensar em vários sentidos, tá? Às vezes pra gente não fica tão claro quando a gente se casa com uma pessoa que tem ali uma realidade cultural muito parecida, mas até a questão da alimentação, o que se comia numa casa, como se organizam as refeições, o que é de uma casa, o que é da outra, esse casal se junta, eles vão ter que encontrar agora a forma deles, né? Que é desse casal, que é a formação desse terceiro, que vai envolver abrir mão de algumas coisas que se tinha na sua vida familiar, né, da relação com a família de origem, antes de constituir aquela vida de casal. Então, algumas coisas eu abro mão, eu não vou fazer igual, e aí algumas coisas é importante que se mantenha, né? Não é que o sujeito ele deva abrir mão de tudo e conceder em tudo, mas existir um equilíbrio, né? O máximo possível é equilibrar. O que cada um vai conceder, né, vai abrir mão em algum elemento, em algum aspecto ali daquela vida de casal. Então, o relacionamento ele vai implicar isso. Para eu formar isso, que é esse único, que é esse conjunto do casal, isso vai ter coisas que são minhas e que são do outro também. E que agora vão se juntar para ser algo nosso, que seja algo da dupla, entre eles. Tem a questão das concessões, mas eu acho que um dos pontos muito importantes é quando a gente não está assim nesse processo de concessão, e sim quando a gente está buscando essa alteridade, buscando preservar aquilo que é único do casal. Porque é importante eu conceder, mas é importante que eu também tenha a minha individualidade, que eu também tenha os meus próprios projetos. Que a minha vida não seja só aquele terceiro que é o casal. Não que isso seja pouco, mas que eu preserve algumas coisas que são importantes para mim, que de repente para o outro não são da mesma forma, não são iguais, mas que mesmo assim a gente está convivendo, né? E é importante, então, que cada um do casal mantenha esses elementos importantes, mantenha aquilo que é único, aquilo que é seu. E que isso não se perca numa relação amorosa em que a pessoa tenha que abrir mão de todas essas questões. Então, o grande ponto que nós vamos ter que avaliar é verificar se aquilo que eu posso abrir mão, que realmente não muda a minha essência, aquilo que realmente é meu, que eu preciso preservar, se isso é possível, né, de conciliar nessa relação com o outro. Para estar com esse outro, eu preciso, né, abrir mão de tudo que realmente é importante para mim, ou daquilo que é realmente o importante, o mais importante. Se isso acontecer, aí é uma coisa que vai ter muita complicação pro casal. Porque aí, para estar nesse relacionamento, eu tenho que abrir mão de mim, das coisas que são importantes e caras para mim. Então, num primeiro momento, às vezes as pessoas vão fazendo isso, né? Até pelo medo da separação, pelo medo de ficarem sozinhas. E, às vezes, por uma questão de autoestima, uma série de coisas que fazem com que a pessoa se mantenha nesse relacionamento. Mas a longo prazo, você abrir mão de ser você mesmo é algo que é muito complicado, né? Algo que vai trazer muitas repercussões emocionais negativas. Então, o momento agora é da gente parar, né, nas relações amorosas, não só agora, que agora tudo se intensificou, mas e refletir, olha, o que é nosso do casal e que é legal e que eu devo manter, as concessões que são possíveis para mim e o que é importante para mim. E se esse outro respeita que realmente esses elementos são importantes, ainda que ele possa não concordar com eles, porque aí a gente rompeu um pouco o ideal, sabe? Sabe aquela visão muito romântica? Eu tenho um negócio, gente, eu tenho uma dificuldade às vezes, vocês podem ver que aqui tem vários livros, né? Vocês estão vendo só uma parte da minha estante, eu mostro a parte da psicanálise para vocês. Mas eu tenho uma parte muito grande que são livros de ficção, né? Eu gosto muito, sempre li muito. E esses outros livros, né, se eu for olhar para minha estante, o que tem de romance mesmo, aquele romance romântico, sabe, de um casal apaixonado, é assim, é um número bem pequeno, acho que não preenche um desses nichos aqui que vocês veem. Porque eu, Carol, tenho uma questão assim, né, fica uma coisa assim tão idealizada,
que é tudo tão maravilhoso, que tudo sempre é feliz, e a pessoa assim, todos amores à primeira vista, os clichês, né? Funcionam, né? Tanto que por isso são clichês, que se mantêm, se perduram ao longo do tempo, porque funcionam. Mas eu acho que é porque eles tocam em nós, nessa questão de que vai ter um outro que vai vir e vai me completar, e que vai me satisfazer todas as necessidades. A gente queria isso, né? Claro que a gente deseja isso, mas a relação não vai trazer isso pra gente, né? Então, dose de realidade não vai trazer. O relacionamento não é perfeito e claro que vocês vão discordar, que vocês vão ter dificuldades. Isso vai acontecer muitas vezes. O ponto é como o casal lida com isso. Como que eu faço essas concessões e se essas concessões, ainda que eu tenha que fazê-las, elas respeitam aquilo que é mais importante para mim. Porque se não respeitar, fica muito difícil de eu conseguir me manter bem, feliz, saudável, emocionalmente falando, inclusive, a longo prazo, numa relação como essa, em que eu deixo de fazer aquilo que é o mais essencial, que realmente me distingue, sabe? A pessoa que eu realmente sou. Então, acho que esse é o ponto, né? Não dá pra gente idealizar a relação, esperar que tudo vai ser maravilhoso e que o outro realmente vai fazer tudo em conjunto. Então, talvez você goste de um assunto que o outro não goste. Você vai estudar, o outro não vai gostar. Talvez você tenha alguma atividade física que você pratica e o outro não vai praticar junto. A gente queria, né? Que legal fazer junto, mas na realidade, cada um tem as suas individualidades. Dá pra se respeitar? Legal, se deu pra juntar, ok. Em outras coisas não vai dar pra juntar, vai ser cada um vivendo um pouco, né? Aquilo que realmente gosta, mas na sua particularidade. Isso é respeitado? Ou é respeitado somente de um lado e não do outro? Quando tem esse desequilíbrio, aí a gente vai ter muitas complicações. E aí eu falo o seguinte, né, que quando eu falo da idealização, eu sempre tento tomar um cuidado, que eu não sei quem vai me ouvir, quem vai assistir essa live depois e a análise que cada um vai fazer. Eu não tô dizendo aqui, né, que quando a gente não pode esperar um relacionamento ideal, maravilhoso, perfeito, significa que a gente vai se submeter a uma relação abusiva. Não é isso, tá? Eu tô falando de situações assim, né, que não são abusivas, em que a gente tem lá as suas diferenças, que isso vai ter em qualquer casal. Não precisa ser abusivo para isso. O abusivo é abusivo, ou seja, é um relacionamento que não é saudável, que é muito complicado. A pessoa precisa tentar lidar com isso, né? Tô falando das relações realmente em que são diferenças e que a gente precisa ir se adequando para poder verificar aquilo que eu constituo junto com o outro e aquilo que é meu e que eu vou preservar, apesar dessas diferenças. Sadiali tá fazendo um comentário aqui. Ser realista é importante para sabermos lidar com as frustrações e obstáculos da vida. Mas a questão de idealizar amores e coisas também é importante, porque traz novas visões. Sim, né? Eu acho assim que há um equilíbrio entre as coisas, né? Não é a gente também pensar assim, nossa, né? O contrário, eu vou dizer, porque aí são os extremos, né? Às vezes você também entra num pessimismo que tudo vai ser sempre ruim. Isso também não é bom, né? Porque aí não se cria nada, nenhuma possibilidade do novo na relação. Você continua aqui embaixo. A idealizar muitas vezes é algo que se quer alcançar. Às vezes só demora para acontecer. Então, talvez até eu trocaria um pouco assim a palavra, né? De idealizar. Que idealizar, eu não gosto muito dessa expressão, porque o próprio nome já diz, ideal. E ideal, para mim, é algo assim, não é real, não é algo alcançável e possível. Talvez seja um nome, talvez, não sei, uma outra palavra, que é assim, a gente pensar naquilo que é bom para o nosso relacionamento e procurar alcançar com pequenas ações ao longo do dia a dia, né? Porque assim, um relacionamento ideal mesmo não vai acontecer. Essa é a triste realidade. Mas não significa que eu não possa desejar ter coisas novas nessa relação. E aí é o que eu falei da gente não entrar no outro extremo, de ficar tão negativo ao ponto em que não vai ter nada de novo. E isso também é um problema muito forte. Por quê? O que a gente faz? O sempre. Nossa, isso aqui é uma coisa fortíssima, prestem atenção. Quem aí já não ouviu falar assim, que um fala do outro? O fulano ou a ciclana sempre faz isso, toda vez é a mesma coisa. E quando você diz sempre, muitas vezes não é sempre. As pequenas ações que o outro fez, né, de mudança, você não tá reconhecendo e não tá valorizando. E o outro fica aquela sensação, pra que eu vou mudar se eu sempre escuto que o fulano me diz a mesma coisa, ele não reconhece aquela pequena ação que eu fiz. Porque aí lembra que eu falei do copo, né, que vai enchendo?
eu sofro, né? Aí uma gotinha, né, que foi ok naquele relacionamento, a pessoa tá tão carregada das outras gotas que ela não consegue nem valorizar e observar o que o outro fez de positivo. Então, acho que é o meio termo mesmo, o equilíbrio, né? Até na forma como a gente vê o relacionamento. Não é ser extremista que tudo vai dar errado, mas não idealizar no sentido de uma coisa que é impossível de ser alcançada, porque ideal é ideal, né? Real é aquilo que a gente consegue fazer no nosso dia a dia. Mas é claro, o nosso real ele pode ser melhor com pequenas ações. E a questão de abolir o sempre ou o outro nunca, o sempre e o nunca, eles não são condizentes com a realidade, porque o outro faz. Você também faz coisas que são diferentes. Mas quando você coloca um peso desse na palavra, é como se você nem desse oportunidade para o outro se modificar. Então, acho que isso é uma coisa legal da gente pensar, sabe? Muito bom esse comentário. A Sheila que também está falando, verdade, precisamos saber que nada é perfeito, que precisamos viver sabendo que estamos no mundo real e teremos que ir nos acertando. Exato, Sheila. E assim, procurar, né, o que a Sade falou no sentido da idealização, pensou assim, né, de estipular alguma coisa que seja saudável, que seja bacana, que a gente quer enquanto casal, e aos poucos ir se exercitando para alcançar aquilo, né, mas não vai ser uma relação perfeita nunca, que não existe isso. E a gente aos poucos caminhando, construindo esse processo. E eu volto a dizer, vou ressaltar mais uma vez que eu acho que é importante, tomo sempre esse cuidado. Não é o ponto, né, de não, então como toda relação é difícil, eu vou manter uma relação abusiva, tá? Nós estamos falando de relações, são relações ali, né, no cotidiano, que não tem uma relação abusiva entre as pessoas e que eles só estão precisando realmente procurar se acertar em algumas questões. E aí eu acho que, como eu já disse, a questão do diálogo envolve, então, a gente não deixar essas pequenas coisas tomarem proporções maiores do que elas realmente têm. Ou seja, aquilo que está por trás daquela ação, se é um problema que eu acho que o outro não está sendo muito companheiro, o que está por trás daquela ação... Enfim, voltei? Me avisem aqui se eu voltei, porque para mim pausou de novo. Olha, quem não saiu tá persistindo, porque já teve a outra, agora pausou de novo. Eu acho que agora voltou, não tá mais aparecendo para mim a mensagem que tá pausado. Vocês só me avisem aqui antes de eu continuar, para realmente saber, né, se está ok. Voltou. Obrigada, gente. Bom, não sei o que aconteceu hoje, mas enfim, né, vamos seguir. Eu falei então sobre a questão desse... Obrigada, voltou então. A questão desse diálogo, né? O diálogo, de não deixar aquelas pequenas coisas tomarem uma proporção maior e trabalhar o que está por trás delas, né? Porque a gente fica fazendo o quê? A gente faz o contrário, a gente fica batendo o martelo naquela coisinha em si. Aí parece, né, que é sempre aquela coisa assim de chatice, sabe? Do outro pegando no pé, do outro se irritando. Sheila, coisa do Instagram, Parece que é aquela coisa assim, sabe? Sempre uma coisa chatinha, que, mas é uma coisinha pequena, banal. E não é, porque tem uma proporção maior, mas o que tá por trás disso, trabalhar com isso. Então, isso é um dos pontos, né? Trabalhar o que tá o que tá embaixo do tapete, o que tá por trás da louça que ninguém lavou, por trás da questão de educação dos filhos, que é outra coisa que impacta muito, como cada um lida com os filhos. Então, resolver essas questões. E aí, aquelas questões que são a louça, a divisão de tarefas, isso pode ser resolvido sem o peso dessas angústias, às vezes de um ressentimento com relação a outro parceiro, por causa de outras coisas. Então, dar a cada coisa o que um peso respectivo àquelas coisas. Isso a gente faz primeiro trabalhando o que está ali por baixo do aparente, o que está por trás, aquilo que a gente precisa olhar um pouco mais profundamente nas relações. Outra coisa diz respeito a essa questão do nunca e do sempre. Mudar essas palavras, porque aí a gente não dá essa possibilidade do novo, quando a gente enfatiza muito que o outro nunca vai mudar, ou que o outro sempre vai ser assim, você não está dando abertura e você também não está reconhecendo, você está generalizando. E mesmo que o outro tenha feito poucas vezes, em geral, o outro fez sim coisas diferentes, ele não agiu idêntico em todas as situações. E aí você não valoriza também aquelas pequenas coisas. E isso eu tô falando a gente fazer com o outro, mas a gente se sente muito mal quando isso acontece. Do contrário, né? Se for com você que alguém fala isso, você fala, poxa, mas eu tentei, eu fiz aquilo, eu tentei aquela mudança. Isso não aconteceu, né? A pessoa não valorizou.
Então, eu vou fazer mesmo, já que é pra ouvir, né? E seja com razão, sabe aquela coisa, né? Que aí fica uma coisa assim, até que fica difícil, assim, sabe? De realmente levar uma resolução satisfatória. O Rodolfo tá falando aqui, as relações têm que ser tipo essa live. Nem sempre são perfeitas. Às vezes temos umas pausas, mas enquanto ambos procuram diálogo, dá pra ir tornando mais real e as coisas acontecem. Adorei, Rodolfo. Exatamente. A gente persiste. E vai tentando, né? Eu acho que assim, é muito cabível, né? Nossa, e assim, se a gente for pensar em termos simbólicos, né? Quem estuda aqui psicanálise, né? Entende que a gente sempre tenta olhar, né, as coisas que tá por trás. A gente vai observar que em termos simbólicos é exatamente o que aconteceu aqui. Falamos de relações amorosas numa live em que, olha, às vezes a gente para, às vezes a gente volta. E aí a gente precisa se reorganizar. E aí quem tá aqui, olha, quem já tá aqui desde a outra live que eu tive que parar e voltar, vocês estão aqui, vocês estão insistindo. E mais, vocês estão ainda comentando, interagindo. Isso é muito legal. A gente tentar fazer mesmo essa troca. E a mesma coisa, gente, que vai acontecer quando a gente tá falando de relações amorosas. A mesma coisa, né? A Sheila concordou aqui, é verdade, sim. É esse mesmo ponto, né? A gente fazer esses pequenos acertos, esses pequenos ajustes. E aí, pensem no seguinte, eu nem tinha escrito isso aqui, mas me veio agora, eu vou falar. Quando a gente tem outras relações na nossa vida, pensem em relações profissionais, por exemplo. A gente muitas vezes toma um cuidado grande quando vai conversar com as pessoas. Se você trabalha por conta e vai conversar com o cliente, você toma um cuidado, né? Você procura acertar aquela relação da melhor forma possível. Então, a gente procura estabelecer alguns critérios que a gente sabe que não vai funcionar. Se a gente, né, quiser ali muitas vezes bater de frente, né, só forçar o outro, impor as coisas, a gente é muito mais cuidadoso. E é claro, não vou dizer que... vamos considerar que é mesmo mais fácil eu ser cuidadoso com uma pessoa que eu tô trabalhando, que eu tenho outro tipo de relação, que não divide a casa comigo. É óbvio que é muito mais fácil. Mas estou dizendo que esses princípios que a gente executa, né, fora de casa, muitas vezes a gente não traz para dentro de casa. E aí essas coisas elas precisam ser resolvidas, mas elas vão tomando proporções muito grandes. E essas pequenas coisas de conversa, sabe? De deixa eu ouvir o ponto de vista do outro, deixa eu tentar entender, deixa eu conciliar, ver o que dá pra gente fazer pra acertar. Você não traz isso pra essa relação amorosa. Claro, por inúmeras razões. Para começar, que isso envolve uma relação de afeto totalmente diferente. É claro que vai impactar a gente muito mais. Mas a gente não pode querer esperar do outro que o outro faça, né, uma coisa que é assim, sobre-humana, que é perfeita, que é maravilhosa. E que ele sempre vai me ouvir, que às vezes eu também não preciso dar esse retorno. Então, a gente precisa olhar, mas peraí. Sabe, eu acho pequenas coisas, tem que escolher a hora que você vai conversar, né? Não vai pegar o dia que a pessoa tá irritada, num momento difícil. Aquela hora que você quer conversar, poxa, você tá escolhendo uma forma de se boicotar, porque não vai dar certo. Não vai. A pessoa já não está bem. Do mesmo jeito, o dia que você não está bem, você também precisa se policiar. E aí entra o ponto que eu realmente queria falar com vocês, que é sobre o autoconhecimento. Para estar em uma relação, você precisa se conhecer muito. Para você saber o que é importante para você saber quais são os seus limites e para você também verificar o que você pode aos poucos ir melhorando. Então, precisa se conhecer e eu digo assim, né, que às vezes todo mundo tem um dia, né, que é o dia que a gente chuta o dedinho, sabe? É o dia que tudo acontece, todo mundo tem esse dia. Nesse dia, o que você precisa fazer é avisar as pessoas da sua casa, ó, hoje eu não estou num bom dia, tá? Então, hoje não é um dia bom para conversar, hoje eu não vou conseguir acolher ninguém, né? Então, vamos fazer o seguinte, se tem alguma questão, a gente tenta deixar para um outro momento, amanhã, espera eu passar, me dá esse tempinho aqui, né? Por quê? Porque senão vai dar problema. Então, você precisa se conhecer e é importante que o outro do parceiro, o outro também se conheça e ele também diga. Porque nós não somos adivinhos, a gente pode até tentar conhecer o outro e perceber o dia que ele não tá bem, mas às vezes você, né, não consegue perceber. Ok, você também tá, né, tem as suas próprias questões para olhar. Então, que essa comunicação possa acontecer até pra gente ver, né, ó, dá para conversar hoje? Não dá?
Hoje é um dia bacana? Hoje eu estou num dia bom que dá para poder trabalhar esses pontos? E eu tô falando de conversas, não precisa ser aquela conversa, né, de anos de coisas que deixaram se acumular. Se aconteceu, você vai ter que ter um momento, né? Mas não vai ser em uma conversa única. Às vezes é importante talvez separar por temas, coisas que vão sendo trabalhadas, pequenas coisinhas, para que seja um pouco mais fácil, né? Não adianta querer, né, pegar e fazer tudo de uma vez só, porque isso não vai funcionar. Então, se conhecer é fundamental. E aí, esse autoconhecimento, ele também implica a questão, assim, de eu perceber se eu realmente estou satisfeito nessa relação. E é o ponto que eu falei, né? O que é importante, gente? Que as pessoas, elas consigam ser felizes, juntas ou separadas. Às vezes, aquele relacionamento, ele começou realmente com muito amor, muito bem, mas, às vezes, as mudanças que esse casal tomou, né, ao longo desse período, realmente pode ser que eles não consigam mais. Essas concessões, elas não sejam mais possíveis, no sentido que ambos fiquem bem mantendo aquilo que eles se tornaram. Porque a gente se transforma também. Ao longo de uma relação, a gente se transforma por uma variedade de coisas. Não é nem só pela relação em si, mas pelas nossas vivências na vida como um todo. Às vezes, realmente, cada um precisa tomar um rumo diferente. Então, a gente precisa olhar para essas questões, né? E verificar, olha, realmente, essa pessoa que eu sou hoje, eu falo isso pensando ainda muito em relacionamentos de muitos anos, né? Essa pessoa que eu me tornei, né? E que esse outro se tornou. Ainda existe amor entre nós? Ainda existe esse terceiro, esse casal em conjunto, com gostos semelhantes, com projetos semelhantes? Então, é uma coisa para se avaliar também, que você vai ter que se conhecer para poder dar essa resposta. Porque, é claro, a gente não quer pensar na separação, né? Porque muitas vezes isso vai trazer pra gente as questões de medo, de insegurança, do que eu faço a partir disso, né? Até de uma questão assim mais, né? Até infantil, daquele momento que a gente se sentia desamparado, né? Que a gente era um bebê, dependia do outro. Poxa, e agora? Né? Como que eu vou fazer essa relação, as relações que você estabelece? Porque, veja, gente, o casal, ele também envolve relações que são do casal, né? Contatos sociais que são do casal. E aí, é uma série de mudanças que vão implicar uma separação. Então, a gente precisa avaliar, se conhecer e verificar, olha, ainda existe esse casal? Esse casal que eu digo nesse sentido do terceiro, que tem coisas em comum, projetos em comum, ainda que cada um possa ter esses projetos separados? Olha, não sei se existe, vamos olhar. Então vamos olhar. Vamos olhar e vamos verificar se existe. Se não existe, dá pra gente fazer algum projeto junto ainda? Se dá, ótimo. E que se respeite o que cada um faz separadamente. Né? A subjetividade de cada um, os gostos diferentes de cada um, mas que se mantém, então. E precisa ter algo que una o casal. Né? E esse algo são gostos, coisas semelhantes, o jeito, né, que seja ali, que se complemente, projetos, uma série de questões. Então, vejam, não é um casal em que a gente agora são iguais. Sabe aquela ideia das duas metades da laranja? Parece que é uma coisa única, né? Que não tem diferença, que as duas, né? Que é a mesma coisa, né? A laranja. Então, nós não estamos falando disso. Nós vamos dizer, são duas pessoas diferentes. E aí, dá pra combinar? De repente, sei lá, metade da laranja com metade de uma maçã. Quer dizer assim, são diferentes. Dá pra gente formar uma coisa junto e ainda cada um manter a sua individualidade, as características que são únicas? Ok, então a gente mantém isso. E eu preciso avisar o outro, olha, de repente você não gosta muito dessas coisas que eu faço, algumas dá pra eu melhorar, outras não. Outras são muito importantes pra mim. Então isso precisa ser conversado, isso precisa ser percebido. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente faz um acordo que a gente não é falado, ele não é dito. A gente combina que ninguém fala de nada. É igual a gente combinar que a gente vai sempre jogar a sujeira embaixo do tapete. E o que vai acontecer? Né? Chega um ponto em que às vezes essa discordância se tornou tão grande que não tem mais esse terceiro. Então, né, buscar esse autoconhecimento, e eu acho que uma das coisas fundamentais é a empatia. E aí, quem já me ouviu falar sobre empatia, eu sempre falo, né? Eu vou repetir, porque precisa ser entendido dessa maneira. E eu entendi isso depois que eu fui tomar contato com famílias muito diferentes da família que eu vim, né? Quando eu trabalhei no projeto social, que eu vi que realmente eram realidades muito diferentes. E aí que eu fui entender o que era o conceito de empatia. Eu acho que ele cabe muito nas relações amorosas. O conceito de empatia significa a gente se colocar no lugar do outro.
Mas o que eu digo, né, pra gente ressaltar, não é só se colocar no lugar do outro, mas com a minha história, com a minha vida, com a minha família, com as relações que eu tive na minha infância, se colocar no lugar do outro, com a história de vida do outro, com a mãe, o pai, a família do outro, com as relações que o outro teve, com, enfim, toda a bagagem de história do outro. Se eu tivesse nascido naquela casa, com aquela família, será que eu seria essa pessoa? Provavelmente não, né? Provavelmente não seria e não teria esses mesmos valores. Então, colocar no lugar do outro é você fazer esse exercício, porque a gente acha, eu não sei, a impressão que eu tenho é que a gente começa a achar que o outro entende sempre porque a gente pensa a mesma coisa. E mesmo que a cultura seja mais próxima, não pensa a mesma coisa. Cada experiência de vida fez com que cada um se tornasse e pensasse em coisas muito diferentes. É óbvio, mas na prática a gente muitas vezes não faz isso. A gente acha que o outro tem que pensar do jeito que a gente está pensando. E o outro não pensa. Então, a resposta que o outro te deu a uma questão que você colocou, ou a forma como ele lida com essa angústia, vai ser diferente por conta da história de vida dele. Então é importante você procurar entender, sabe, como que o outro raciocina, para daí de fato você conseguir, né, fazer esse exercício, né? Olha, mas ele me disse isso, de repente não é porque ele quer me magoar, de repente é porque ele acredita realmente nisso por conta da história de vida dele. E aí, claro, né, de repente se me magoou mesmo, eu preciso colocar que eu não quero que fale dessa maneira, mas entender que às vezes a gente atribui uma série de intenções à ação do outro que às vezes não são as reais intenções desse outro. Então é importante a gente ter essa empatia mesmo, né, essa colocação de se colocar no lugar do outro e de começar a refletir que às vezes o outro realmente é óbvio isso, mas eu tenho que dizer, realmente o outro pensa diferente. Pensando diferente, ele também vai fazer coisas, apontamentos diferentes a partir da vivência de vida que ele teve. Bom, gente, aí eu queria assim, né, fechar com uma questão que eu acho que é muito importante, que outra coisa que aconteceu, além do aumento dos divórcios, é a questão do aumento de procura por terapia de casal. Então, terapia de casal, gente, é algo que assim, né, aumentou muito, muito mesmo, né, converso com pessoas que trabalham nessa área diretamente, ou tem contatos assim, e isso teve uma procura muito grande. E a questão da terapia de casal, o que se tem às vezes no imaginário é que a gente só procura a terapia de casal quando está quase se divorciando, né? Está quase se separando. E a ideia não é essa. Se existem questões que precisam ser trabalhadas, a gente refletir sobre elas, não deixa chegar no extremo, que é quando realmente já está quase, né, realmente se divorciando para procurar, que aí fica muito mais sujeira para limpar. E aí, às vezes, você não vai ter mais tanta energia para conseguir lidar com essa organização, com essa limpeza, vamos dizer, fazendo correlato com a casa. Então, que quando... Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não, mas travou para mim aqui de novo. Pessoal, vocês estão aí, estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, gente, eu fecho mesmo sem o vídeo, que a gente já estava finalizando mesmo. Só me avisem aqui, por favor, caso estejam me ouvindo. Eu tô falando... Ah, caiu mesmo. Gente, não tá querendo voltar não, viu? Ah, que pena.
Ah, mas vocês estão me ouvindo, Sade? Se vocês estão ouvindo, acho que eu vou seguir mesmo assim. Só pra gente finalizar, só confirma aqui pra mim se todos estão me ouvindo. Sim, tem um cortador de grama aqui perto, Sheila. Uma excelente hora pra... Ah, o Rodolfo falou que estão ouvindo. Então, vamos fazer assim, eu vou fechar, eu não sei como vai ficar na gravação, mas pelo menos pra gente encerrar. Voltou minha voz. Então tá bom, quem sabe volta a imagem aí nesse meio tempo. Se parar a voz, aí vocês mandam mensagem falando que não estão ouvindo, tá? Só pra eu saber. Eu tava falando sobre a questão da terapia de casal, né? E o ponto, né, é que teve um aumento muito grande, porque então os casais começaram a olhar pra isso. Eu acho, né, que pra quem é da psicanálise, a gente precisa rever a nossa visão a respeito de atendimento, que a gente foca muito em atendimento individual. Mas cada vez mais eu acho que assim as perspectivas mais contemporâneas na nossa abordagem têm mostrado que é importante a gente olhar para o vínculo e não só, né, focar no atendimento individual. Que mesmo no individual a gente não tem como, a gente tem que olhar para as questões do vínculo, do que acontece entre a relação, sabe, do terceiro, né, e não só de cada indivíduo sozinho. Então acho que é algo para a gente reavaliar e para a gente pensar, né, na possibilidade nossa de atuação nessa área, nesse campo, até porque a demanda ela tá muito grande nesse sentido agora. E eu acho que é um ponto também para a gente ampliar mesmo, em termos de ter eficácia no nosso trabalho. Agora, né, quem tá me ouvindo de repente, né, tá com alguma questão na relação, que não espere chegar um momento em que, claro, né, se chegou e quer fazer a terapia de casal no momento que tá quase divorciando, ok. Mas que, se possível, né, se tem questões a serem resolvidas, ou se esse casal quer se olhar e quer, de repente, ter um mediador, porque aí o terapeuta de casal, ele é neutro, ele não tem que tomar partido entre um membro do casal ou outro. E isso é bem bacana, né, porque aí é uma pessoa neutra olhando e que vai falar da louça da pia e vai falar, ó, né, vamos ver o que tá aí por trás disso para que a louça da pia se torne só a louça da pia e não aquela série de questões que envolvem o companheirismo, questões de valores mais profundos ou do casal que não foram trabalhados. Então, eu acho que o terapeuta de casal, ele facilita muito nesse sentido. Então, o que se acontecer ali, tá difícil de ter essas conversas, é nesse momento da terapia que isso muitas vezes vai ser facilitado. Então, acho que é um campo nosso de atuação pra gente pensar no nosso trabalho, né? Que eu já repensei muito, né, para as mudanças aí, né, de não... Há muito tempo, desde quando eu publico coisa aqui de família, que eu falo, ó, gente, vamos lá, vamos ampliar, né, e trabalhar com outras demandas, porque eu estou aberta a isso também, para que a gente possa ter essas mudanças mesmo na nossa perspectiva profissional, mas que os sujeitos, eles tenham essa possibilidade, desmistificar que é uma coisa ruim, que não é uma possibilidade, de repente, a gente ter uma facilidade de poder conversar e ajustar esses pequenos elementos, pequenas coisas dentro da nossa relação. Bom, gente, não sei se vocês têm alguma questão, se tiverem, mandem aqui nos comentários. Eu queria agradecer muito aos fiéis que estão aqui, que mesmo com cortador de grama, que mesmo com live sem imagem travada, mesmo com live parando, começando outro, vocês persistiram, vocês continuaram aqui ouvindo. Talvez, né, se vocês quiserem, eu possa gravar um vídeo que aí eu fale, assim, né, resumidamente, assim, os principais tópicos da live, ou fazer um post sobre isso, para ficar mais fácil depois de poder, né, retomar, já que a gente ficou pausando e voltando, eu fiquei voltando, assim, repetindo às vezes alguns assuntos. A gente pode fazer isso, mas eu queria mesmo agradecer muito vocês, né, e que, né, nos vemos aí numa próxima live. E que realmente, né, foi muito simbólico. É isso que acontece nas relações. Não vai ser tudo perfeito, vamos ter as dificuldades, vamos ter os momentos de pausar, de voltar, de ter que se articular, mas é possível, né? E a gente pode sim, aos pouquinhos, fazer com que as relações se tornem um pouco mais tranquilas. Bom, gente, agradeço, um bom dia, bom fim de semana para vocês, fiquem bem e até a próxima!